Domingo passado nós iniciamos uma nova série de mensagens e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2, a série A História da Salvação, do Éden ao Sepulcro Vazio. E essa música que nós escolhemos como música tema dessa série, ela conta essa história desde o jardim, desde a queda até a solução dada por Deus para o nosso pecado, que é a morte de Cristo. E é sobre esse assunto que nós vamos falar ao longo dessa série. Hoje nós vamos para a parte 2, e o tema de hoje é as consequências do pecado. Então é disso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu gostaria de orar, e gostaria que você orasse comigo, que você intercedesse ao Senhor nesse instante, por mim e por você, para que tenhamos um momento de edificação e que Deus fale profundamente conosco durante esse período. Oremos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, por estarmos reunidos no nome do Teu Filho, obrigado por sermos corpo do Teu Filho Jesus aqui na terra, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar, obrigado também pelo privilégio de podermos usar a tecnologia para chegar a pessoas que não podem estar aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor me use como instrumento, me encha da Tua presença, derrame sobre mim a Tua sabedoria, a autoridade vinda do Senhor para pregar a Tua palavra, que o Senhor me encha daquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa nessa noite, e que apesar de mim, o Senhor fale com eles. Eu também te peço, Deus, por cada hora, que eles parem de me ouvir e comecem a ouvir ao Senhor, que eles escutem o Teu Espírito Santo falando através dessa palavra, que os corações que porventura estejam endurecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam quebrantados, que os olhos que porventura estejam fechados, que em nome de Jesus sejam abertos para enxergar as Tuas verdades, e que possam, Deus, receber a Tua palavra de bom grado, e que a Tua palavra venha transformar as suas vidas. Fica conosco, Deus, fala conosco, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como eu disse no início da mensagem domingo passado, a história da humanidade descrita na Bíblia é primordialmente a história do ser humano em estado de pecado e rebelião contra Deus, e a história do plano redentor de Deus para levar essa humanidade de volta à comunhão com Ele, que foi quebrada por causa do pecado. Só relembrando rapidamente o que nós vimos no domingo passado, para a gente pegar um embalo no assunto de hoje. Tem um PowerPoint aí que vai ajudar. Então nós vimos que o pecado entrou no mundo por 3 razões. A primeira delas é por causa da influência de Satanás, e nós lemos todo o texto da queda. Através da serpente, Satanás seduziu, influenciou. Ele não pôde obrigar, mas ele pôde influenciar. Segundo, o pecado entrou no mundo por causa da escolha do homem. Ele era completamente livre, ele tinha o seu livre-arbítrio intacto, ele era perfeito, não havia nele natureza pecaminosa, não havia no homem inclinação para o mal. Ele estava num ambiente perfeito, num mundo onde não havia o pecado, mas ele livremente escolheu desobedecer a Deus. E o que é o pecado? É desobediência a Deus, é rebeldia contra Deus. E terceiro, nós vimos que o pecado entrou no mundo porque Deus assim permitiu. E essa é a parte mais desconfortável da história, quando nós perguntamos como é que Deus pôde permitir que o pecado que nos separaria dele entrasse no mundo. Como é que Deus nos ama de forma perfeita e permitiu que o pecado entrasse? Como é que Deus é todo poderoso e não impediu a serpente de seduzir Eva e Adão? E nós respondemos essa questão. Claro que eu não vou repetir isso aqui, mas se você não estava aqui domingo passado, ou se você não assistiu essa mensagem, eu recomendo que você entre lá no canal da Ibavim
E lá vai ter essa mensagem disponível para que você possa assistir na íntegra. Mas só resumindo aqui, Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, porque não existe obediência quando não existe a livre escolha de não obedecer. E o que é o pecado? Não obedecer a Deus. Pecado é rebeldia contra Deus. Então, veja bem, não existiria obediência a Deus de verdade se não existisse a opção de não obedecer. Por isso Deus permitiu que o pecado ou a desobediência fosse uma opção, mas Deus não determinou que o homem caísse. A queda do homem não era necessária, o que era necessário era a provação do homem. Ele precisava ser provado. Deus queria que ele escolhesse livremente obedecê-lo. E mais, não existiria amor se não existisse a livre escolha de não amar. Se Deus não desse ao homem a liberdade que deu através da opção de não obedecer e da opção de não amar, Deus com certeza teria impedido o homem de pecar, mas também Deus impediria o homem de amar de forma verdadeira, porque amor sem escolha, amor forçado, amor sem opção, não pode ser considerado amor verdadeiro. E nós vimos aqui que parte do caráter de Deus diz que Deus é amor, e por ser amor, Deus não apenas ama, Ele não apenas nos criou para sermos alvos do amor dEle, mas a Bíblia revela que Deus deseja ser amado por nós. Ele não precisa do meu amor, Ele não precisa ser amado por você, mas Deus deseja ser amado por nós. E essa é a razão principal pela qual Ele nos criou, para viver conosco um relacionamento perfeito, de amor verdadeiro, num lugar perfeito. Era assim que Deus havia feito, até que o pecado entrou e danificou tudo. Então, esse é o objetivo de Deus quando nos criou, nos amar e ser amado por nós. Afinal de contas, esse é o maior mandamento de Deus para nós. Só relembrando, Mateus 22, 37 e 38. De onde é que eu tirei a ideia de que Deus deseja ser amado por nós? Do maior mandamento. Jesus resumiu o maior mandamento. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Em outras versões deixa claro, esse é o maior e primeiro mandamento. Então, qual é a coisa mais importante que Deus quer que façamos? Que o amemos, mas não um amor forçado, não um amor automático, não um amor robótico, de criaturas que não tinham outra opção a não ser amá-lo. Deus quer ser amado de toda a nossa alma, com todo o nosso coração e, atentem, com todo o nosso entendimento. Amor com todo o entendimento é um amor fruto da razão, da escolha. Lembra do que o apóstolo Paulo também diz? Que ofereçamos a Deus o nosso culto racional. Deus não deseja adoração, nem amor, nem obediência que não seja fruto de uma escolha livre. Porque amar, se não há escolha para amar, para não amar, não é amor verdadeiro. É apenas um robô agindo da forma que foi programado, e não é esse tipo de relacionamento que Deus queria conosco. Por isso Ele permitiu que o pecado, que é nada mais é do que a desobediência, fosse uma opção. Por isso Ele permitiu. E se você quiser saber mais sobre isso, assista a mensagem de domingo passado, se você não estava aqui. Aqui foi só para despertar a curiosidade, para introduzir o tema de hoje. Hoje, veremos sobre as consequências do pecado. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos falar sobre as consequências do pecado. Nós estamos contando a história da salvação. E só é preciso salvação porque tinha algo do qual nós precisávamos ser salvos. E esse algo é o pecado. Então, antes de contar a boa notícia, nós precisamos contar a má notícia. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova, a boa notícia. Mas ela só é uma boa notícia porque existe uma má notícia que fala do estado perdido em que o homem se encontra.
Então vamos falar sobre as consequências do pecado. E para falarmos sobre as consequências do pecado, nós vamos ler mais um trechinho lá de Gênesis. Livro de Gênesis, vamos para o capítulo 3, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Atente para a leitura. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Já encontrou onde nós estamos aí, né? O homem havia comido do fruto, quando comeu descobriu que estava nu, seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus, fizeram roupas de folhas de figueira e se esconderam de Deus. Deus chega no jardim e diz: onde estás? É claro que Deus sabia, Deus está puxando assunto com Adão. Onde estás? Estou escondido. Por que você está escondido? Porque estamos nus e tive vergonha. Aí entra isso aqui: quem lhe disse que você estava nu? Porque estavam nus desde que foram criados. Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem. Foi, olha só, isso está desde o princípio, esse negócio de botar a culpa no outro. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente, não, a culpa já é de outro, né? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente. Então, é interessante isso aqui, ó. Com Adão ele faz pergunta, ele conversa, questiona. Com Eva ele faz pergunta, ele conversa, questiona. Mas quando chega com a serpente não tem conversa. Ele já vai logo declarar a sentença. Olha que coisa, olha a diferença do tratamento de Deus para com o homem e a diferença do tratamento dele para com a serpente. Olha só o que ele diz. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Atentem. Primeiro aqui, Deus está jogando, ou Deus está proferindo uma maldição sobre a serpente em si. Observe que não é o diabo que vai rastejar pelo chão e é, digamos assim, amaldiçoado entre todos os animais. Ele está falando da serpente. Parece, dá a entender que antes disso aqui a serpente parece que tinha pernas. Mas a partir daqui Deus está dizendo: você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó da terra durante todos os dias da sua vida. Então aqui trata-se de uma maldição sobre o animal que foi usado por Satanás para enganar o homem. Seria uma espécie de memorial ambulante que estaria presente no mundo em todas as gerações. Cada vez que você vê uma serpente rastejando sobre o seu próprio ventre no chão, você lembra do que aconteceu no princípio de tudo com a humanidade. Mas ele continua: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se você estava escutando aquela música e não estava entendendo nada daquela história de calcanhar e de cabeça, é daqui que foi tirado. Aqui, Deus já não está falando para o animal serpente. Aqui a maldição ou a sentença já está sendo proferida sobre Satanás. E ele está dizendo: você vai ferir o calcanhar do descendente. Observe que esse descendente está no singular. O descendente da mulher é um homem. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Quem é esse descendente da mulher que seria ferido o calcanhar pela serpente, mas que pisaria a cabeça dela? É Jesus Cristo, que se faria carne, que nasceria de mulher. Então entenda, aqui Deus já está nos trazendo uma revelação do seu plano de salvação, que haveria um descendente da mulher
que seria ferido ao calcanhar. O que significa esse ferir o calcanhar? Seria ferido não de forma fatal, mas seria ferido. Porém, o ferimento que esse descendente da mulher vai colocar sobre Satanás é uma derrota fatal, vai lhe pisar a cabeça. Então aqui Deus já está falando para Satanás uma profecia sobre o que vai acontecer e como ele vai ser derrotado pelo descendente da mulher, filho de mulher. No caso, Jesus, que se fará, no caso, no futuro aqui, se fará homem. Continua o texto. A mulher, ele declarou, para a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Então, aqui também é outro memorial. Cada vez que você vê uma mulher enjoada, vomitando, passando por dificuldades, na gravidez, sentindo dores de parto, isso nos lembra o que aconteceu no princípio. Isso é uma consequência do pecado visível, de forma que nos lembra o que aconteceu no princípio. E ela diz mais: seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Você, mulher que vive revoltada porque é que o homem é o cabeça, olha para aqui, onde foi que a história começa. Deus está dizendo: você vai ser dominada pelo homem. E ao homem declarou, ele já falou a sentença para a serpente, falou para a mulher, agora ele vai falar para o homem. Olha como é abrangente quando se trata do homem, porque o homem é que era o responsável aqui, o representante da criação. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, sem comentários. Não vou comentar. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha como a maldição se estende para toda a criação. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Como é que Adão se alimentava no jardim? É claro que se você ler a história, você vai ver que Deus deu jardim para ele cultivar, mas não havia sofrimento, não havia dificuldades, estava tudo à mão, tudo brotava com naturalidade, o alimento estava disponível em abundância. Mas Deus está dizendo: por causa do seu pecado, por sua causa, toda a terra agora está amaldiçoada, e você, com muito sofrimento, agora vai ser com muita luta que você vai extrair alimento dessa terra. Querido, se você já trabalhou com agricultura, com plantio de alguma coisa, você sabe o que é que Deus está dizendo aqui. Às vezes eu brinco dizendo assim: olha, mato, erva daninha, carrapicho, espinho, ele nasce até em cima do cimento. Você tem um quintal, você passa um cimento, o danado do mato, ele fura o cimento e nasce. Agora você vai plantar alguma coisa que seja frutífero, uma planta frutífera, você cuida, você rega, você bota adubo e a bichinha adoece, e você bota remédio e ela acaba morrendo. Está com um tempo aí que eu descobri um lado meio agricultor, e aí eu comecei a cultivar lá em casa algumas coisas, tomates, pimentões de diversos tipos, algumas coisas em jarros, em vasos, e tem um monte de planta, parecendo uma floresta lá em casa. Mas gente, pensa num negócio difícil. Está lá em casa, no vasinho lá, bem adubo. O que eu já pesquisei de todo tipo de adubo, de fertilizante, de coisas naturais, botei lá. Aí não, daí tem que passar tal produto, eu passo. Os pezinhos de pimentão adoeceram tudinho. Aí bota uma coisa, e bota outra coisa, e não sei o que, e o bicho não reage. Sei que, acho que de 10 pés de pimentão que eu plantei, tem um que está colocando o primeiro pimentão agora. Mas pensa numa dificuldade, pensa num trabalho. As tomatinhas começaram a nascer agora. Mas aquilo dá um trabalho enorme.
Agora o mato lá na calçada está nascendo no cimento. Está nascendo no cimento. Olha o que Deus está dizendo: com sofrimento você vai tirar o alimento da terra. Não é fácil, a terra continua produzindo o alimento, mas não é fácil. Olha o que ele diz aqui, olha de onde é que vem esse mato maldito, que fura cimento para nascer. Ele diz assim: ela, a terra, dará espinhos e ervas daninhas. Gente, não havia espinhos, nem mato, erva daninha no jardim, nem na terra. Ele está dizendo: a terra agora, por tua causa, foi amaldiçoada, e ela vai, além de ela ter dificuldade de produzir o alimento, ela vai produzir com facilidade espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Aqui é a maior de todas as consequências ditas aqui: ele vai morrer, voltar ao pó. Então vejam, queridos, as consequências do pecado de Adão não recaíram apenas sobre ele mesmo, mas sobre toda a criação. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Deus deixou claro: por sua causa a terra foi amaldiçoada. Então nós vamos extrair dessa passagem o que seriam as principais consequências do pecado. Então a pergunta é a seguinte: quais as consequências do pecado?